Olá pessoal, dando continuidade ao tema feudalismo, só que hoje eu vou abordar a política no feudalismo e a decadência do feudalismo. Primeiramente falando da política, a característica mais marcante da política é dizer que o poder era descentralizado. O que significa dizer? Significa dizer que cada feudo era como se fosse um mini país. E a autoridade maior dentro do feudo era o senhor feudal. Então, cada feudo tinha sua moeda, cada feudo tinha o seu exército, cada feudo tinha os seus impostos, cada feudo tinha sua moeda. O que valia num feudo já não valia no outro, tá? Então a gente diz que o poder era descentralizado. Tinha um rei sim, mas o rei tinha pouco poder ou quase nenhum poder, tá? Diferentemente do que a gente vê no capitalismo, né? Que todo país tem um poder central, né? As leis elas são unificadas, a moeda é unificada, os impostos são unificados. Então, recapitulando, a característica marcante do feudalismo, politicamente falando, é a descentralização. Cada feudo se organizava da maneira, da forma que o senhor feudal dali determinava, tá? E agora eu vou começar a falar um pouco com vocês sobre a crise do feudalismo, né? Por que o feudalismo foi se desintegrando, né? Na história, nada acontece assim do dia para a noite, é um processo. Então, o feudalismo ele começou a entrar em decadência na Baixa Idade Média. E esse período da Baixa Idade Média é mais ou menos século XI ao século XV, tá? Eu vou falar para vocês dois fatores bem marcantes. O primeiro fator, começou a acontecer mais ou menos lá no século X, que foi uma explosão demográfica. A população cresceu, quase que duplicou, né? E os feudos, eles não conseguiam produzir dar subsistência para todas aquelas pessoas. Não conseguia suprir a necessidade daquele tanto de pessoas que começou a surgir, né? A população foi crescendo, crescendo, e dentro dos feudos não dava para suprir a necessidade dessas pessoas. E aí o que começa a acontecer? As pessoas começam a migrar do campo para a cidade, tá? E nessa migração do campo para a cidade começa a ser mais habitada, vai aos poucos acontecendo o renascimento urbano, ou seja, o renascimento das cidades, e vai acontecer também o quê? O renascimento comercial, tá? Porque no auge do feudalismo, a atividade era só agricultura. Tinha comércio? Tinha, mas era o que excedia, o do excedente, que era a troca de produto por produto. Agora, lentamente, vai começar a renascer as cidades e renascer o comércio. E é nesse contexto que vai surgir uma nova classe social, denominada burguesia, que era composta por artesãos, banqueiros e donos de companhia. E essa burguesia, ela vive do comércio, tá? Então, recapitulando, o primeiro fator que contribuiu para a decadência do feudalismo foi a explosão demográfica que começou lá no século X, onde muitas pessoas saíram do campo para a cidade. E nesse contexto acontece o renascimento urbano e o renascimento comercial. E aí surge a nova classe social, burguesia. Lembrando, pessoal, que em história nada acontece do dia para a noite, é um processo, tá? Aos poucos as cidades vão renascendo, vão ressurgindo e o comércio vai tomando mais vigor. Aí esse foi um fator. Quando chega lá pelo século XIV, acontece uma outra coisa que colabora para a decadência do feudalismo. E foi uma doença chamada peste negra.
Era uma doença que era transmitida pela pulga do rato, ela era contagiosa, ela não tinha cura, dizimou 1/3 da população europeia. Isso causou profundas consequências no feudalismo. E agora imagina, lá no século XIV, uma doença transmissível, não tinha cura, como que não era, né? Muitas e muitas pessoas morreram, né? A gente está vivendo hoje uma pandemia, milhares de pessoas pelo mundo afora estão perdendo a vida, estão ficando doentes, com toda a tecnologia que a gente tem, né? Com todo o avanço de medicamentos, de tecnologia, de descoberta de vacina. Agora imagine isso lá no século XIV, né? Então, muitas pessoas morreram, a população europeia foi dizimada e isso acabou culminando com a decadência do feudalismo. Tudo bem? Então, até a próxima aula, galera!